Fala pessoal, vamos falar sobre a arbitragem no Campeonato Gaúcho. Bom, nós tivemos uma rodada que se iniciou na noite de ontem, já com o Internacional vencendo por 2-0 a equipe do São José em Novo Hamburgo. E aí se criou um alvoroço muito grande, principalmente nas redes sociais, em declarações sobre arbitragem, sobre lances da arbitragem durante o Campeonato Gaúcho. E eu resolvi utilizar o meu espaço aqui neste canal para falar um pouquinho sobre arbitragem. É um assunto que eu gosto, é um assunto que eu estudo, um assunto que já em algum momento trabalhei de forma informal, nada muito especializado, mas já estive trabalhando com isso. Eu acho que dá para a gente fazer algo aqui interessante para ti que está ligadinho comigo, deixando teu like, deixando teu comentário. Eu quero passar por esses lances polêmicos do Campeonato Gaúcho para deixar uma coisa muito clara para o torcedor do Grêmio. E claro, eu sei que muitos colorados nos assistem também, então pode ficar aí tranquilo, porque não tem nada demais no que eu vou falar aqui no nosso canal, beleza? Gente, vamos lá. Primeiro lance importante a gente ressaltar aqui no canal, tá? O primeiro lance que eu quero destacar é no primeiro jogo do Grêmio contra o Brasil de Pelotas, fora de casa. Existem dois lances em que o árbitro Lucas Hor foi quem apitou, e tem um descritério na realidade nesses dois lances, tá? Primeiro, o lance do Aravena, em que ele gira o corpo e o jogador raspa com a chuteira em cima da perna dele. E aí, nesse lance, eu entendo, tá, na primeira análise que eu faço deste lance, de que houve um raspão, tá? E vou respeitar a decisão de campo do árbitro, porque ele estava muito próximo. Então, ele, né, conseguiu visualizar muito bem a jogada, embora, né, dependendo como foi o impacto, né, nessa questão da trava acima da linha do tornozelo, é vermelho. E isso se explica no segundo lance com o Eli, que acabou tirando o Eli do jogo lá no Bento Freitas, em Pelotas. E aí existe o primeiro descritério da arbitragem da federação. Porque o VAR recomendou, né, a revisão do lance, e mesmo assim o Lucas Hor não quis expulsar o jogador do Brasil e, enfim, né, só deu amarelo no lance, um lance que era claro para vermelho. Uma solada, né, que acaba atingindo o tornozelo do jogador do Grêmio por cima do lance, com uma intensidade forte, assumindo o risco, né, de acabar machucando, né, o seu adversário. Deveria ter sido vermelho direto, que é muito parecido com o lance que a gente vai acabar lá no final falando contra o São José, mas enfim, vamos analisando jogo a jogo. Aí nós temos o primeiro jogo do Internacional contra o Guarani de Bagé, que para mim um pênalti bem marcado, não existe, para mim não cabe reclamação nem nada. Eu acho que o pênalti aconteceu, mais uma vez o VAR foi acionado, enfim, eu sinceramente eu acho que essa reclamação é muito procedente, né? Ela é muito contundente na realidade, que eu quero dizer, porque os árbitros estão um pouco mais calmos nos jogos e deixando para o VAR a responsabilidade das marcações importantes das partidas. Isso é uma reclamação importante a se fazer. Eu acho que o Zimmer ontem na coletiva mandou muito bem nessa situação dessa reclamação com o Darão, que nos 3 lances capitais, né, ele acabou utilizando a ferramenta que está ali para fazer isso, mas ele, com a competência que ele tem, ele poderia marcar no campo de jogo. Já no segundo jogo do Internacional, Inter e Juventude, aí é o lance polêmico. Existem dois para mim, que é o lance do Borré, o pênalti marcado para o Inter contra o Juventude, e para mim também existe uma polêmica muito grande entre Grêmio e Caxias. Mas vamos primeiro no lance entre Internacional e Juventude. Existem várias versões sobre o lance, né? Para mim não foi pênalti, já digo para vocês aqui, tá? Não foi pênalti porque existe uma falta anterior ao empurrão do zagueiro do Juventude no Borré. O Borré, ele, antes da bola chegar, ele já está girando com o braço esticado, puxando a camisa do zagueiro do Juventude, e faz esse movimento de giro em direção à bola, fazendo este puxão de camisa. E aí sim temos o segundo lance, onde o jogador do Juventude chega e empurra o Borré, que aí sim, se não tivesse o puxão de camisa no primeiro lance, seria um pênalti bem marcado. Muitos colegas aqui do jornalismo, enfim, eles apontam só e parece que ficam cegos apenas olhando para o lance do empurrão, mas existe um lance anterior que também faz parte da jogada, onde o Borré faz um puxão de camisa. E aqui vai uma coisa interessante da regra. A regra não fala em pequeno puxão, médio puxão ou grande puxão. E outra, essa questão de orientação, para saber se teve impacto, isso aí é orientação, gente. Isso é interpretação da regra.
Mas a regra em si, ela não fala em grande puxão, pequeno puxão, ela fala em puxão de camisa. Puxou a camisa é falta. E o Borré faz uma falta antes de sofrer o pênalti. Por isso que para mim não é pênalti para o Internacional, tá? Ponto. Depois a gente vai pro jogo Grêmio e Caxias, que aí para mim também existe um lance muito polêmico. Onde o jogador do Caxias vai receber uma bola na área, ele tá de costas, né? O Mike, ele para o corpo e faz o contato em cima do jogador do Caxias que cai na área. Bom, primeiro de tudo, antes de falar aqui o que eu penso sobre este lance, o VAR deveria ter recomendado revisão, tá? Algo que não aconteceu. O Daronco não foi ao VAR da cabine olhar o lance. Era o primeiro ponto. Eu acredito que deveria ter sido, no mínimo, analisado no VAR para ter a certeza do lance. Porque eu mesmo, com imagens, e revendo, tenho as minhas dúvidas, tá? Tenho as minhas dúvidas. Para mim, no primeiro momento onde eu assisti as imagens, eu marcaria o pênalti. Para mim seria pênalti para o Caxias. Depois, em algum momento, achei que era um choque de jogo, porque ele não faz o movimento de encontro ao atleta, ele só para, né, e acaba fazendo ali aquele movimento. Para mim não existe um movimento das mãos nas costas, né, de um empurrão claro e assintoso. Então, para mim, divide opiniões. Mas, no mínimo, deveria ter uma revisão do VAR ali para que o árbitro pudesse ter uma melhor visão do lance, né? O VAR concordou com o campo e aí não teve a revisão, enfim, passou. E, gente, para não ficar muito longo o vídeo, vamos falar sobre o último jogo de ontem entre São José e Internacional, que aconteceu no Estádio do Vale. E nós tivemos vários lances que aí gerou todo esse alvoroço nas redes sociais com a arbitragem. Primeiro lance, o lance da expulsão, né? E o jogador é bem expulso, tá? E eu acho que o Daronco ele não consegue ter a visão certa, porque ele está atrás do lance, não vê a trava pegando no joelho do atleta do Internacional. E aqui uma explicação muito rápida, tá? Quando o árbitro está na cabine do VAR e aquele lance passa, tá, devagarinho, né? Passa muito devagar ali, slow motion, enfim, é para ver a zona de contato, onde pegou e se pegou. Tá? O árbitro precisa ter a certeza de que pegou, não passou de raspão, ou passou, não pegou, enfim, ele precisa ver a zona de contato e por isso que se vê naquela velocidade. O lance, a revisão é no lance, ele é na velocidade normal, mas aquela câmera lenta na realidade é para ver onde pegou, né, e se pegou. Tá? Esse é o primeiro ponto que a gente precisa analisar. Mas a expulsão foi muito bem. Tá? Cartão vermelho, revisão do VAR, rua. Correta decisão de expulsar o jogador de São José. Segundo lance, o gol anulado do Internacional, e aí não há discussão na regra, né? Nesse quesito a regra, né, ela é muito clara, bateu na mão do atacante, né, numa condição de gol dentro da grande área, em uma participação de ataque, bate na mão, não tem interpretação nenhuma, bateu na mão é falta, bateu na mão do Valência, lance muito bem, anulado pelo VAR. Acho difícil também a arbitragem ter, né, algum tipo de visão ali, talvez o Bandeira pudesse ter a visão, né, que bateu no braço do Valência para anular também. E aí o terceiro lance, que é o pênalti, que aí também é indiscutível. O zagueiro ele tem a visão encoberta por dois jogadores na frente, mas ele salta com o cotovelo para o alto, um movimento antinatural, ampliando o espaço do corpo, bateu no braço, e aí me espanta porque o Daronco não marcou no campo. Mas enfim, foi lá, o VAR recomendou, marca da cal e pênalti para o Internacional. Gente, até aqui tudo certo? Tudo explicado para vocês? Torcedor do Grêmio, um apelo muito rápido. Não entrem nessa na arbitragem. Não fiquem nesse escândalo que se está se fazendo de falas e de narrativas e de pressão. O escândalo está do outro lado. O escândalo está do outro lado. O desespero está do outro lado. A gente está com uma reformulação de time, com um trabalho novo, né, ali iniciando os primeiros passos, o primeiro jogo positivo. Então, assim, a gente tem que concentrar hoje no Arezzo, que deve receber a chance como titular, no MEC, que vai possivelmente ganhar alguns minutos, em outras coisas. Não focar em escândalo de Campeonato Gaúcho por arbitragem. O Grêmio e o torcedor do Grêmio. Eu sei que eu não tenho, talvez, o alcance para chegar aos dirigentes do Grêmio, para que eles possam me ver, assistir, mas, assim, certamente algum gremista ou muitos gremistas vão ver este vídeo. Gente, não entrem nessa de arbitragem. Deixa para quem precisa, sinceramente. A gente tem que focar no futebol e jogar bola. O resto é história. Tá bom, gente? Grande abraço. O vídeo ficou longo demais, mas um grande abraço a você que está me assistindo. Deixa o like e comenta. Quero saber a tua opinião aqui sobre a arbitragem do Campeonato Gaúcho. Grande abraço. Tchau, tchau.